Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Professor Pedro, o senhor falará sobre o cinquentenário de 1968, professor? Os eventos de 1968 estão muito presentes na história e no imaginário das pessoas que viveram aquelas situações. E a marca que eu identifico nesse processo é a da afirmação dos direitos humanos, o que guarda justamente relação com a construção da cidadania no mundo globalizado. Na verdade, os eventos de 1968, que se consubstanciaram em grandes manifestações públicas, principalmente da juventude, refletem um processo que já vinha se desenrolando desde o início da década de 1950, de afirmação da juventude e de inconformismo com aquela ordem muito rígida, social e econômica estabelecida no pós-guerra. Os eventos mais marcantes são de Paris, em 1968, quando houve um grande levante da juventude, principalmente, mas também de operários, no sentido de manifestar contra a economia capitalista, contra a hierarquia social, contra a rigidez da vida social, contra a cultura e a moral predominante. Há uma pichação no muro de Paris e o que está escrito lá é muito interessante. Se você sabe o que você quer, você já se aburguesou. É como se fosse assim: nós estamos revoltados e nos manifestando contra tudo e contra todos e, portanto, não se trata pura e simplesmente de uma posição num sentido ou em outro. No Brasil, este inconformismo esteve muito marcante também em grandes manifestações contra a ditadura militar instaurada em 1964. Grandes manifestações estudantis percorreram todo o Brasil. O que é a marca deste movimento? É a afirmação do ser humano como sujeito de direitos que devem ser respeitados, acima dos estados, das empresas, da hierarquia social, das estruturas, ou seja, a ideia do ser humano como sujeito de direitos que devem ser respeitados, portanto, da afirmação dos direitos humanos, é a grande marca desses eventos de 1968. Pedro, me conte uma coisa. Você poderia falar a respeito da morte de dois líderes muito importantes para os Estados Unidos na década de 60, o reverendo Martin Luther King e também o político Bob Kennedy? De certa maneira, esses dois assassinatos refletem justamente a tensão daquela época, né? Martin Luther King era o grande líder nas manifestações pelos direitos civis, contra o racismo, pela integração da sociedade americana, pela incorporação da grande população negra que era alijada do exercício de direitos, e Bob Kennedy, irmão do presidente Kennedy, que havia sido assassinado alguns anos antes, é também assassinado em 68 na sua campanha a candidato a presidente pelo Partido Democrata, e Bob era justamente uma pessoa muito identificada com a juventude, com os direitos humanos, com a promoção da igualdade social e, de certa maneira, esses dois eventos também refletem os paradigmas daquela época. De um lado, um extremo conservadorismo, mas, de outro lado, a emergência dos direitos humanos como um norte da vida social no mundo, o que se incorporou e hoje é uma marca realmente definitiva. Obrigado, professor. Eu sou Francisco Costa para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.